noite, amigos, irmãos. Eu sempre digo que é uma alegria estarmos juntos, porque é a oportunidade de buscarmos a presença da espiritualidade maior através do nosso Mestre amado, para que Ele nos auxilie a refletir na página de hoje, contida no livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e cuja página da noite é Fé sem Obras. E Emmanuel inicia citando Tiago: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E ele nos traz então a imagem de um templo lotado de pessoas todas orando fervorosamente, dia e noite. Orar é a ação de cada uma. Então, dentro do templo, podem ser vibrações harmoniosas, mas fora do templo, secura, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. E Emmanuel então está pontuando: a fé sem obras, ela é morta. Então se eu pedir a vocês, cada um vai me dizer o que entende por fé. E eu vou trazer algumas colocações, né? Fé é a certeza de que Deus nos criou, que somos espíritos imortais e que Ele assiste a nossa caminhada num processo evolutivo em direção à luz. Como assim? Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós a sua marca, que significa, em potência, nós temos todas as virtudes para um amanhã sabermos amar como Jesus nos amou e nos ama. Só que é em potência. E a fé também. A fé nós não aprendemos fora de nós, ela não é algo externo. Ela é um sentimento íntimo que precisa ser cultivado e desenvolvido, muito carinho. Porque ela é como uma plantinha, que você com todo cuidado vai adubar, vai regar, vai proteger dos insetos, para que ela possa brotar, crescer, dar flores e dar frutos. E quais são os frutos desta árvore chamada fé? Eu sou imortal, você também é imortal. Eu vou viver para sempre, você também. Eu tenho as potências para se desenvolver, você também tem. Mas nada é de graça. Tudo pede esforço e dedicação. Eu não tenho forças de caminhar sozinha neste mundo, eu preciso do outro. E o outro precisa de mim. Mas este encontro vai nos ajudar no desenvolvimento se nós formos ao longo construindo um sentimento de fraternidade. Eu te auxilio, você me auxilia, porque Deus nos auxilia o tempo todo. O mundo vai tentar contra essa plantinha chamada fé, porque nós vivemos um momento do mundo em transição, um mundo de expiação e provas. Então, o que é a fé? É a certeza absoluta. Eu sei que Deus é o Pai de amor e bondade que cuida de mim e que me criou para a luz. Mas vem o mundo e vai dizer: você tem certeza mesmo que Deus existe? Vale a pena você pensar nos outros antes de pensar em você? Para quê? Olha aí, todo mundo pensa em si primeiro. Para que você vai renunciar às coisas? Se resignar com os acontecimentos da vida? Bobagem! Vamos aproveitar a vida, vamos fazer o melhor, que ela passa logo. Nós sofreremos esses constantes ataques da nossa própria inferioridade, que é o nosso planeta. Mas dentro de nós
se cresce a certeza dessa filiação. Porque não é só, a doutrina vem dizer por quê. Vem me mostrar que a reencarnação é um processo para que eu me desenvolva no encontro com você. E nós, amanhã, possamos nos dar a mão trabalhando por um universo de paz e de tantos planetas que passam pelo que nós passamos, mas agora já conscientes e desenvolvidos, trabalhar também pela transformação no bem. Sermos cooperadores de Deus. Mas a fé, a gente precisa cuidar, porque ela vai dar direção ao nosso sentimento de ajuda ao próximo, que nós chamamos de caridade. Caridade moral, caridade material. É como um dia, uma menininha perguntou à mãe dela, uma amiga minha, mãe, que é Deus? A mãe achou tão importante a pergunta, falou, filha, eu vou te levar para uma pessoa que eu admiro para que ela te responda essa pergunta. E essa pessoa disse, Deus tinha criado tudo. Mas ele achou tão sem graça ele estar sozinho, que ele disse, não, eu vou criar corações para que eu possa amar e vou pôr a minha marca neles, para que eles também aprendam a amar. Foi assim, filha, que Deus te criou, me criou e me deu você, para que eu possa aprender também a amar com você. Mas e eu, mamãe? Como é que eu vou amar? Filha, no momento em que você na escola reparte o seu lanche com o seu amiguinho, ajuda o outro que levou um tombo e se machucou. Veja quando o seu amiguinho está triste, às vezes te fala palavras que te machucam, que você possa respirar e perguntar por que você está fazendo isso. Tudo isso, querida, é amor. Tudo isso é caridade de que Deus fala. A menina falou, tá bom, mamãe. E é assim que amorosamente Deus nos convida a aprender a amar. Mas como eu disse, a fé, ela é inata em nós, mas não desenvolvida. Por isso que nós estamos num processo. Ora, eu não reconheço, eu falo, eu não tenho fé. Fé você tem, só que você não começou a tomar consciência e desenvolver. Ora, a sua fé é frágil, como a nossa fé é frágil, tantas vezes nós fraquejamos. Mas Deus nos dá a oportunidade de, através de ações do bem, irmos fortalecendo a nossa fé. E ouvindo uma palavra do Divaldo, porque o Espiritismo ainda nos oferece uma visão ainda maior. Nós precisamos da caridade, talvez mais do que a caridade precisa de nós. Por quê? Nós sabemos hoje, pela doutrina, que as nossas ações, e nós somos espíritos imperfeitos, portanto, as nossas ações do pretérito, elas não são nada agradáveis, nem respeitosas, nem humanas, mas nós a fizemos pela nossa ignorância. Mas essas ações, elas ficam impregnadas no nosso perispírito, que é uma matéria muito mais quintessenciada. E esse impregnado no perispírito vai para o espírito. E quando eu reencarno, o espírito marca o perispírito, que marca o meu corpo físico. Então, Divaldo nos diz carinhosamente, todos os nossos atos ficam gravados no nosso perispírito. E quando volvemos à reencarnação, transferimos para o espírito essas marcas. E essas marcas impregnam a matéria. Elas constituem no efeito dos nossos atos de ontem. O que fazer então, Senhor, para diluir essas marcas que são pesadas, são de dor, são de desrespeito? Ele fala assim, o bem que se faz anula o mal que se fez. Bondade divina, misericórdia divina. Eu fiz ontem, eu errei, mas quando eu pratico a fraternidade, eu estou com sinceridade, porque eu sei, a minha fé me conduz a isso, me direciona. É pelo amor, eu vou também me curando do meu ontem.
Que bênção! Todos nós somos os artífices da nossa própria felicidade. E fortalecendo essa certeza, esse saber que Deus é nosso Pai, que cuida de nós e que nos criou imortais para a luz, com certeza, isso vai me dar um novo ânimo. E brevemente, nesse caminhar do desenvolvimento da fé, eu gostaria de trazer Pedro apóstolo, porque é visível a evolução desse sentimento de fé, dessa certeza do Criador que se transforma sempre em ação, em obras. Então nós nos lembramos de Pedro, vocês conhecem a passagem que Jesus acalma a tempestade. Jesus não estava no barco, de repente Jesus aparece andando pelas águas, os discípulos pensam que é um fantasma, todos se assustam. Mas Jesus falou: acalmai-vos, sou eu. Então Pedro: se é o Senhor, me deixe ir até você. Venha, Pedro. Pedro começa a andar nas águas, mas o vento bate, ele se atemoriza e afunda. Ele fala: Senhor, me salve. Jesus o salva. A fé de Pedro era iniciante. Mais tarde, se nós formos até a última ceia, em que Jesus já prenuncia o que vai acontecer naquele momento, e dizem em palavras, talvez diferentes das que eu estou falando, que todos o abandonariam, e Pedro falou: eu jamais, Senhor, jamais te deixarei. E Pedro adverte, e Jesus adverte Pedro: não fale isso, Pedro. A sua fé vai se manter, porque eu pedi a Deus nosso Pai um auxílio a você. E antes que o galo cante 3 vezes, você terá me negado. A fé de Pedro de dizer que estaria com Jesus já tinha feito uma caminhada, mas era titubeante. E realmente nós sabemos que o galo cantou. Na terceira vez que Pedro negou Jesus, olha, é ele que estava com Jesus. Eu nem o conheço. Não, eu o vi junto. Não, eu não. Olha pelo sotaque dele, ele é galileu, ele estava junto com o galileu. Não, eu nem conheço. E o galo canta. E Pedro cai em si. A sua fé ainda era titubeante. Mas conta Humberto de Campos que no átrio, ele viu Jesus na prisão. E no olhar de Jesus não havia nenhuma condenação. E Jesus confiava tanto em Pedro, porque ele sabia que podia, lógico, que um dia ele diz: Pedro, tu me amas? Lógico, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Lógico, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele já estava naquele momento dizendo da direção do caminho do Pedro. Eu sei que você vai me negar, mas eu sei que você vai se transformar, a sua fé vai se fortalecer e você vai me testemunhar, vai testemunhar Deus nosso Pai. E o Atos dos Apóstolos conta que Pedro caminhava em direção ao templo quando costumavam colocar um coxo de nascença para pedir esmola. Ele passa por Pedro passa por ele e ele pede esmola. E o Pedro diz: olha, nem ouro nem prata eu tenho, mas daquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo de nascença levantou e andou. Era a fé de Pedro, em pleno testemunho. A nossa fé também, ela está se desenvolvendo. Nós caímos, relutamos, retomemos, porque a nossa confiança em Deus nosso Pai, fortalecendo-se a cada dia, vai tornar a nossa fé robusta e vai dar direção à nossa ação, que vocês observaram, né? Que a fé de Pedro sempre acompanhada por obras. Nós também, fazendo bem, como diz Divaldo, nós vamos limpando as imperfeições do ontem. E nós agradecemos a Deus por nos ter criado, simples e ignorante, mas com a sua marca, porque como é bom saber que cada conquista
é uma conquista para a luz. Como é bom viver sabendo disso. Obrigada, Senhor. E que Jesus nos abençoe e nos ampare em todos os momentos da nossa vida e fortaleça a nossa fé. Que assim seja.